o regime militar lutou contra a esquerda. Não, lutou contra uma parte da Uma esquerda, só parte da contra esquerda, os guerrilheiros. a parte militar, vamos Só a dizer assim, a parte parte militar. guerrilheira da esquerda, Ele ficou porém com a fama. deixou a elite intelectual continuar dentro das universidades, ensinando, apresentando suas teses, escrevendo livros, esse negócio de censura também. Quantos livros de esquerda foram publicados ao longo do regime militar? Mas houve censura pesada, né? Músicas, filmes e tudo mais. Oh, Peças de teatro. sim, mas o que aconteceu com esses que foram perseguidos? Fizeram as vítimas, né? Mas não, não teve viu. uma censura dentro desse aspecto educacional, nesse aspecto do ensino, porque dentro das universidades a esquerda ela continuou Dominou muito forte, tudo. ela dominou todo o processo ali da formação. Então essa censura ela ocorreu muito mais nos aspectos midiáticos do que dentro do processo de ensino. Tanto é que logo depois que terminou o regime militar, o que a gente viu? Um crescimento gigantesco da esquerda. A esquerda tomou conta de todo o ambiente educacional a partir Isso dali, aí foi da década de discutido 70. lá, né? Não é uma interpretação que nós temos agora. Ah, você tá vendo, interpretando a história lá de longe, é fácil, tá com uma interpretação estranha. Não. Quando o Castelo Branco assumiu o poder em 64, ele começou um projeto de reforma agrária. E que, aliás, é pouco comentado. Um deputado, ainda não tinha sido fechado o Congresso, um deputado chamado Herbert Levy, que era o dono da Gazeta Mercantil, ele fez um protesto lá acusando o Castelo Branco de ser de esquerda. E depois, o auge da esquerdização foi no governo Geisel. O Brasil criou mais de quase 200 estatais, somando E a as questão das subsidiárias. estatais também. Aí tem um livro excelente escrito pelo Silvio Frota, chamado Ideais Exatamente. Traídos. E lá ele conta, além dele contar a infiltração comunista dentro do exército, ele conta, porque ele teve um bate-boca com o Geisel, né? E ele disse, Geisel, você está levando o país para a esquerda. E o Geisel falou, tô mesmo. Tá lá no livro dele. Só aí chegou no jornal, e aí um repórter muito corajoso, chamado Castelo Branco, só que ele não era parente do presidente, era só um sobrenome que era igual, publicou no Jornal do Brasil dizendo, o Geisel está levando o Brasil para a esquerda. Então era uma coisa que se debatia na época. E não sobre era assim... todos esses pontos que nós comentamos aqui a respeito da história do Brasil, lá da sua fundação, toda a sua história, onde isso ganhou força de fato e uma estrutura na qual isso foi omitido. Foi a partir da dominação da esquerda do processo da construção da história. Então, a narrativa histórica ela ganhou aquele viés político e econômico que nós comentamos, em viés totalmente ligada a um aspecto de esquerda. E como a esquerda sempre entende que a religião ela é apenas uma criação humana para o sustento de uma estrutura econômica, então ela faz parte de uma da subestrutura, como é que não, é? Que a base é uma infraestrutura econômica. A superestrutura é tudo que não é econômico para o Marx. Então a superestrutura, a religião é um aspecto da superestrutura para sustentar aquela estrutura econômica. Então todos esses pontos religiosos que nós comentamos aqui, da história do Brasil, que fazem parte da nossa identidade nacional, eles somem a partir dessa dominação da esquerda da educação a partir dos anos 70. Né? Ali onde todos os livros didáticos, os planos curriculares nacionais, quando era criança, tudo. meus professores eram tudo de esquerda. Então, eu sou de 71. Então eu estudei no regime militar. Ali era todo mundo de esquerda. Defendiam Cuba, defendiam Che Guevara. Tinha livros que eram totalmente... Como é que chamava? Tinha uma editora que era totalmente de esquerda na época, chamava, se não me engano, Civilização Brasileira. Se eu não estou enganado. Só editava livro de esquerda. Impressionante. E aí tem aquele princípio cristão, né? Que nós precisamos, para nós conhecermos a árvore, nós precisamos ver os frutos. Então, é só olhar os frutos, né, do regime militar. Então, todos esses frutos estão muito mais ligados a um crescimento da esquerda. Talvez não fosse o ideal inicial deles, mas o efeito é que não foi um movimento de direita. Não foi um movimento que defendia princípios. Mesmo porque tinha um monte de político que era de direita e foi caçado. Foi também perseguido. A grande liderança anticomunista do Brasil era o Carlos Lacerda, ele foi caçado. O Juscelino Kubitschek não era assim de direita nem esquerda, centro, foi caçado.
Adhemar de Barros foi cassado. Teve algum outro deputado também, me fugiu o nome, da UDN, que era a antiga Partido de Direita do Brasil, também foi cassado. Então não era caçou só os comunistas, não. Eles caçaram, os militares destruíram todas as lideranças de direita que o Brasil tinha. Quando o regime militar saiu, as lideranças de direita do Brasil eram todos caricaturas. O Paulo Maluf era uma caricatura, né? O Collor, outra caricatura. O FHC. FHC era totalmente de esquerda, né? Essa turma toda que... Aí vem o pessoal de esquerda que joga todo esse pessoal pra direita, cara. Eu já não entendo mais nada, Tuti. Não entendo mais nada. Tem perguntas aí, Tuti? Temos perguntas. Ó, vocês falaram sobre Canudos, né? O Diogo, ele mandou: como o movimento de Antônio Conselheiro em Canudos foi visto pela Igreja Católica oficialmente? A igreja tentou intervir ou preferiu se afastar? Tentou intervir. Mandaram 2 religiosos, se não me engano, capuchinhos, para tentar fazer o Antônio Conselheiro abandonar aquilo, porque eles já estavam antevendo problemas, que aquilo lá podia terminar em morte. Também viram, eu acho que era 2 capuchinhos, não era? Eu não lembro agora, mas eu acho que ele foi excomungado também. Foi excomungado, porque eles na conversa ele começou a falar perceberam contra o bispo também. Perceberam que o Antônio Conselheiro estava com ideias milenaristas ligado ao sebastianismo, e falou, isso aí não é certo. E aí, então... Bom, pode falar. É um processo complicado, esse processo de Canudos, por causa disso. Ele ganha um aspecto ali dessa questão monarquista, mas ele se perde, né? Perde no messianismo. Ele esperava que havia um exército celestial para salvar. Ele lançou aquele mito do sertão vai virar mar, que depois virou tema de moda, tema de música nordeste. Então, a par daquela luta monarquista, houve então essa contaminação com ideias erradas. Infelizmente. A Sofia, ela falou: como era a relação da princesa Isabel com a Igreja Católica? Sua fé pessoal influenciou diretamente sua decisão para a abolição da escravatura? Nossa, totalmente. Total. Ela era amiga pessoal de Dom Bosco. Né? Ninguém mais, ninguém menos que o grande santo educador do século XIX, fundador dos Salesianos. Recebeu uma carta e uma flor de ouro do Papa Leão XIII, exatamente. Pela sua atuação em favor dos escravos, pelo princípio cristão que ela adotou aqui. Então, toda essa mentalidade dela, essa cosmovisão católica que ela tinha, essa cosmovisão cristã, foi fundamental para que ela adotasse as políticas que ela adotou em favor da abolição, porque ela era uma mulher de pulso também, porque o pai dela proibiu lá o tráfico negreiro, mas ele viajava, ela tomava o poder e assinava todas as leis de abolição da escravatura, cara, todas aquelas leis. Ela era muito devota, ela tinha obras de piedade muito bonitas, como limpar a igreja, né? Imagina só, uma princesa limpando a igreja de Petrópolis, né? Fazia várias procissões lá em Petrópolis, ela era piedosa, assim, então é lógico que influiu, sim. O Vinícius, ele perguntou, né? Até que ponto as reduções jesuíticas protegeram os indígenas dos abusos dos colonizadores e em que medida elas próprias eram uma forma de controle social? Então, aquilo que eu comentei lá no início da live, né? Não havia esse controle social porque havia um ato de conversão da pessoa. O indígena, ele não era levado forçadamente pelo jesuíta. Se nós pegarmos ali os livros do padre Serafim Leite, que fez uma coletânea da história dos jesuítas no Brasil. É o mais completo tratado. Impressionante. Todas as missões que ele comenta ali. Os padres iam numa determinada tribo e esses jesuítas, eles voltavam para as reduções e os indígenas iam junto. Então, não havia um controle social por parte dos jesuítas. Era um estado onde os indígenas queriam ficar perto da pessoa. Imagina como se fosse um campo de concentração com guarda armado. Não tinha nada a ver com isso. Lá eles tinham, além das músicas, tinha missa, tinha biblioteca. Isso aí ninguém comenta. Tinha bibliotecas gigantescas ali nessas missões. Agora, então... Desculpa. Não, eu só ia dar um exemplo. Não sei se o Vilela já teve isso, ou você, Marcelo, de você conhecer uma pessoa que ela é tão boa, ela é tão... Ela é inteligente, ela é boa e você quer ficar perto dela, você quer ficar aprendendo com ela, você quer ficar ali do lado dela, porque o exemplo dela te cativa, aquele exemplo te chama atenção, então te arrasta. E era isso que os índios queriam. Aqueles jesuítas eram homens santos,
E depois, muitos dos jesuítas, principalmente na Espanha, eles não destruíam a liderança civil dos caciques. Eles procuravam converter os Exatamente. caciques e os caciques mantinham uma liderança Dentro da natural redução, dentro da própria dentro redução. da redução. Os jesuítas chegaram a montar um colégio de caciques no Peru. Né? Então, essa visão de que era forçado, não é verdadeira. Eles sim, muitos índios se refugiavam nas reduções, principalmente lá no Paraguai, para fugir dos bandeirantes. Os bandeirantes iam lá para fazer a preação, né? Que é a escravização Que dos era índios, uma né? coisa condenada pela monarquia portuguesa, pela igreja e pelos próprios jesuítas locais, mas eles desrespeitavam os jesuítas. Então os jesuítas não tinham armas. E a ponto que eles foram excomungados. O Raposo Muito. Tavares foi excomungado, outros bandeirantes foram excomungados por causa disso. Por essas ações. Ó, a Júlia. Por que a igreja permaneceu fiel ao Império Brasileiro após a independência, mesmo com a forte influência maçônica sobre Dom Pedro I? Caramba, boa pergunta, hein? Gostei. Então, porque isso é interessante se a gente for fazer um paralelo, mais uma vez, a história comparada. Quando a América Latina ficou independente da Espanha, o Papa não reconheceu a independência dos países da América Latina e exortou aqueles países a voltarem à união com a Espanha. Por quê? Porque o Papa percebeu que estavam se tornando repúblicas anticatólicas e que ele via, na visão dele, seria melhor ficar ligado com a Espanha. No caso do Brasil foi diferente, porque o Brasil ficou independente, mas permaneceu monarca, permaneceu como uma monarquia. E como pela legislação se ia preservar os direitos da igreja, pelo menos em teoria, inclusive com o beneplácito, então por isso não houve a condenação. Mas de qualquer forma, uma pergunta muito inteligente. Gostei. O Jonathan. A igreja realmente acreditava estar salvando os indígenas ou reconhecia o impacto negativo da imposição religiosa sobre culturas ancestrais? Boa pergunta também. Responde você. Veja, a igreja ela tinha toda a ação de olhar para os indígenas como pessoas de uma alma e que necessitavam aprender exatamente aquilo que foi ensinado por Cristo. Então, eles olhavam para os indígenas como pessoas de mesma classe. Então, queriam ensinar a verdade, que abençoavam, acreditavam que os índios tinham almas, e toda a ação dos jesuítas nesse processo foi com a intenção de salvar eles. E aquilo que eu comentei, os jesuítas não salvaram, não tinham só a intenção de salvar as almas, mas de trazer a civilização. A América ficou durante 1.500 anos mais, enfim, ela se separou com o restante do mundo da Ásia. E aquela história, né? Você aprendendo por que a Europa, o norte da África, o Oriente Médio, ele se desenvolveu tanto? Porque havia uma troca cultural muito grande naquelas civilizações. Por isso ele teve um apogeu. E essa troca também tinha com a Índia, tinha com a China e com outros lugares também, Etiópia, enfim. Agora, o Brasil ele ficou ilhado, né? As Américas ficaram ilhadas. Então, os jesuítas eles vinham para trazer para cá todo um conhecimento de milênios que eles possuíam para ensinar. Então, nenhuma foi a intenção de destruir a cultura, mas de fazer um processo de polimento cultural, vamos dizer assim, de ações que é bonito você ver o indivíduo matando o outro e comendo suas partes. Vamos deixar isso é cultura. Então, não, isso, meu filho, está errado. Isso não é, você não deve fazer isso. Então, hoje há um erro pela sociologia. Eu fui professor de sociologia também. Então, hoje há um erro de achar que todas as culturas, elas possuem o mesmo grau de valor, de civilização. E que não existe uma cultura maior do que a outra. Superior a outra. Só que a palavra cultura, ela vem do grego em referência a duas coisas. Primeiro, o culto, cultura, deriva de culto. Culto ao quê? Culto ao sumo bem. Então, ou seja, a cultura é aquilo que eleva a alma para o bem. E era isso que os gregos pensavam. Segunda coisa, a cultura deriva da palavra agricultura, que é uma evolução. A pessoa saiu do nomadismo e teve a agricultura que formaram as cidades. Então, a cultura ela deve ser um processo de desenvolvimento, de progresso, com visão ao sumo bem.
Então, aquilo que não possuía esse aspecto, a igreja ensinava contra. Os rituais antropofágicos, rituais de canibalismo, poligamia, esses outros fatos, porque eles não demonstravam esse critério que a filosofia grega demonstrava. Então não veio para destruir a cultura, né?